um cumprimento especial à nossa vice-governadora, a querida Eliane Aquino, e também ao Malton Caldas, que aqui representa a Receita Federal. Agradecer a atenção em virem aqui à nossa casa para divulgar essa importante campanha. Eu quero aqui parabenizar, acho fundamental que nós tenhamos as informações, não só tenhamos, como também possamos divulgar as informações para podermos fortalecer esses fundos que são tão importantes para políticas que nós defendemos muito. A política de assistência voltada especificamente para os dois segmentos que são assim, as pontas de uma realidade muito preteridas no nosso sistema. De um lado, numa ponta, a criança e o adolescente, né? Do outro lado, na outra ponta extrema, os idosos. Acho que as políticas para atendimento a essa população precisa, sim, de incremento, e essa iniciativa nós temos que louvar, elogiar e também fortalecer a partir das ações que pudermos fazer. Nós sabemos que o sistema no qual nós estamos inseridos é um sistema que exclui todo mundo, é um sistema excludente. Ele busca centralizar a atenção em setores que servem ao capital. Criança e adolescente ainda são pessoas em formação, portanto, ainda não estão na mira daqueles que são diretamente vinculados à garantia dos lucros que interessam ao capital. E os idosos, por sua vez, já estão, muitas vezes, fora desse sistema, e aí, por conta disso, esses dois extremos da nossa população terminam sendo muito pouco atendidos, a despeito de uma legislação avançada que nós temos. Temos que reconhecer que, do ponto de vista do marco regulatório, do marco legal, nós temos uma das legislações mais avançadas para os dois setores. Estou me referindo aqui ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a criança e adolescente como prioridade absoluta para as políticas do nosso país, e também estou me referindo ao Estatuto do Idoso, que traz conquistas importantes. Contudo, a despeito de nós termos uma legislação avançada, as políticas não correspondem ainda às necessidades e às demandas desses dois setores. E por que não corresponde? E aí, presidente, eu não poderia deixar de falar que é exatamente aqui que eu quero chegar. Não corresponde porque política pública, para lograr êxito, precisa de recurso, precisa de receita, precisa de investimento. E o que é que nós temos assistido? Nós temos assistido, no último período aqui no nosso país, e isso vem sendo reproduzido em estados e municípios, é uma diminuição dos investimentos nos setores sociais. Daí nós precisarmos, evidentemente, juntar forças, unir forças, para conseguir garantir o avanço dessas políticas. Nesse sentido, parabenizo a vice-governadora Eliane Aquino, parabenizo o Malton também, e queria, presidente, para concluir, aproveitando essa oportunidade, dizer duas coisas que acho que nós precisamos, para além de iniciativas como essa, estar muito atentos, muito atentos. A primeira delas, e aí aproveitando a presença do Malton da Receita Federal, a primeira delas tem a ver com a mudança na lógica tributária no nosso país, que é uma lógica que todos nós sabemos que não corresponde à necessidade da distribuição mais justa da riqueza nesse país. Por exemplo, nós vimos agora em outros países do mundo, sobretudo por conta da pandemia, haver uma regulamentação da cobrança de impostos sobre grandes fortunas. No Brasil, isso não avança. Essa é uma política que precisa ser entendida pelos governos. E aqui, Malton, não vai uma crítica a este governo, porque, na verdade, eu acho que essa lição de casa não tem sido feita ao longo da história do Brasil. Precisamos enfrentar a necessidade de regulamentar, isso tem previsão constitucional, temos que fazer a regulamentação da cobrança de impostos sobre grandes fortunas. Isso ajuda a capitalizar recursos públicos que devem ser carreados, destinados para o investimento nas políticas, sobretudo as políticas sociais, como essas que estão sendo defendidas aqui pelos dois convidados que aqui estão na manhã de hoje. E uma outra coisa que nós podemos lembrar é que, já que tratamos de imposto de renda, nós precisamos, Malton, dar um jeito de corrigir também
esta tabela de desconto do imposto de renda. Isso, sem sombra de dúvida, vai ajudar parcelas mais pobres da população, menos aquinhoadas, que terminam sendo sobrecarregadas pela forma como se cobra o imposto de renda. O trabalhador, as pessoas menos aquinhoadas terminam contribuindo com um percentual muito elevado daquilo que conseguem auferir a título de renda. E vamos lembrar que trabalhador não tem renda, trabalhador tem salário. E no nosso país, infelizmente, salário e consumo são as duas coisas mais taxadas, nós sabemos disso. Temos que mudar essa lógica. Temos que ter uma lógica de justiça fiscal que garanta que o Estado continue arrecadando recursos para manter e financiar as políticas públicas, como essas que vocês dois estão defendendo aí agora, mas ele tem que fazer isso tirando mais de quem pode contribuir mais, né? Há uma grita que eu vejo muitas vezes de que o Brasil tem muito imposto, etc., mas é preciso lembrar sempre que sobre quem recai a maior parte dos impostos que são pagos. São os pequenos empreendedores, né? As grandes fortunas, os lucros, os dividendos que são oferidos por essas grandes fortunas terminam não sendo taxados, né? Os impostos que se pagam, as taxas que se pagam sobre o consumo incidem sobre o consumo de produtos populares de uma forma abusiva, quando muitas vezes não incide da mesma forma sobre o consumo de produtos de extremo luxo que são, digamos assim, usufruídos por uma parcela minoritária da população. Essa lógica, ela é perversa, né? E agora sim, presidente, por último mesmo, é preciso dizer a segunda coisa. Uma coisa é mudar essa lógica tributária que nós temos, que eu sei que o Malton, ele não é o responsável por fazer isso é uma política de âmbito nacional, mas ele integra uma esfera que, evidentemente, tem que estar debatendo isso todo o tempo. E a gente tem que aproveitar a oportunidade para dizer, falta recurso para determinadas políticas, porque tem uma lógica mal feita na arrecadação dos tributos, na cobrança de tributos e na distribuição desses tributos. E, por último, aí sim, a segunda coisa que eu queria lembrar que precisa ser feita é nós termos um orçamento que contemple essas políticas. Daí a necessidade de quando os governos, não existe política pública bem-sucedida sem dotação orçamentária para que a política possa ser efetivada. Então, ao encaminhar os orçamentos para as casas legislativas, os chefes do Poder Executivo têm que ter em mente a prioridade no investimento nessas políticas. Isso é fundamental. Claro, depois aí virão as políticas complementares, como essas que os senhores estão aí, mas é essencial que o Estado assuma sua responsabilidade no sentido de direcionar recursos orçamentários com vontade, né, sem economia, para setores que são essenciais. Desculpe se me alonguei, presidente, mas eu agradeço a oportunidade, não podia deixar de interagir com a minha vice-governadora, Eliane Aquino, né, e com o Malton aí neste momento.